Nós vamos Evangelho de realmente Marcos, mergulhar nesse capítulo 8. do Evangelho de Marcos. Eu quero muito a sua atenção, porque são várias histórias entrelaçadas. É como se fosse uma série de um filme em que ela se dá por alguns capítulos, e um capítulo depende do outro. A Bíblia é assim. Eu não sei como é que você costuma ler a Bíblia, mas existe uma leitura bíblica que não vai te ajudar muito. Você deve ter, você mais antigos aqui, conhece aquela caixinha de promessas? Quem conhece a caixinha de promessas? Tenho certeza que você tem uma em casa, né? E às vezes você vai lá, pega uma daqueles versículos que são promessas e lê aquelas promessas. Aquilo faz bem ao seu coração, porque é a palavra de Deus. Mas nem sempre aquelas promessas estão no seu contexto histórico, da história como um todo. Por isso que é importante você ler a Bíblia no contexto dela. Quando você se aproximar da palavra de Deus, lembre-se, é um texto sagrado que foi escrito em determinado tempo, contexto e por determinado povo, mas é atemporal, quer dizer isso, e fala para eles, assim como fala para nós. Só que a gente tem que mergulhar no que está acontecendo. Evangelho de Marcos, se eu tenho uma sugestão para te dar, você que quer começar a ler a Bíblia, eu sempre peço para que as pessoas comecem pelo Evangelho de Marcos. Você sabe que nós temos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João, né? São 4 homens que escreveram a história de Jesus sobre a ótica deles, do que eles viram ou ouviram. Então você vai entender as mesmas histórias, mas de óticas diferentes. Se eu pudesse aqui pedir para que algumas pessoas que conhecem muito bem o reverendo Osni escrevessem um artigo sobre sua vida, sobre sua história, cada um aqui ia levantar alguma característica diferente um do outro, mas todos falaríamos do mesmo personagem. Os evangelhos fizeram isso. Mas por que eu falo para começar pelo livro de Marcos? Por 2 motivos. Primeiro, porque é o menor deles. Para ninguém ficar desencorajado com textos muito grandes. É o menor. Mas o segundo, claro que é o mais importante motivo, é que é um evangelho que é um puro filme de ação e aventura. Quem gosta de ação e aventura aqui? Poucas mãos, puxa vida. Ah, bom, a maioria das pessoas gosta de filme de ação e de aventura. Por quê? Porque você não dorme nele, né? Tem muita ação, muita aventura. E o Evangelho de Marcos é o Evangelho em movimento, é Jesus em movimento. Você vai ver que Jesus sempre está fazendo alguma coisa, é uma ação atrás da outra. Por isso que é um livro intrigante. É um evangelho realmente que cativa a sua e a minha atenção. O Evangelho de Marcos. E nós vamos aqui mergulhar em algumas histórias. A partir do versículo versículo 11, capítulo 8, versículo 11. Acompanhe comigo. E saindo os fariseus, puseram-se a discutir com ele, pediram-lhe um sinal do céu. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse: por que pede essa geração um sinal? Em verdade vos digo que a essa geração não se lhe dará sinal algum. E deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. Ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães, e no barco não tinham consigo senão um só. Preveniu-os Jesus, dizendo: vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles discorriam entre si: é que não temos pão. Jesus, percebendo, lhes perguntou: por que discorreis sobre o não terdes pão? Ainda não considerastes, nem compreendestes? Tendes o coração endurecido? Tendo olhos, não vedes? E tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais de quando partiu 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam eles: 12. E de quando partiu 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam: 7. Ao que lhe disse Jesus: não compreendeis ainda? Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram o cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da cidade e, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhes as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então novamente lhe expôs as mãos, os olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito.
E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: não entres na aldeia. Então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou-lhes: quem dizem os homens que sou eu? E responderam: João Batista, outros Elias, mas outros alguns dos profetas. Então lhes perguntou: mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Pedro, lhe disse: tu és o Cristo. Advertiu-os Jesus de que ninguém dissesse em tal coisa a seu respeito. Até aí, parte do capítulo 8, que nós vamos entender no seu escopo geral. E hoje eu quero falar sobre o seguinte tema: por uma visão de fé. Por uma visão de fé. Sabe que eu e você, como homens de Deus, mulheres de Deus que estão presentes aqui, nós somos seres espirituais. Nós não somos seguidos pelos modos de ver, de tocar, sentir, pelos sentidos da vida. Isso tudo faz com que você interaja com esse mundo. Mas existe um sexto sentido, se assim eu posso colocar, que está dentro de nós, que é o toque do Espírito Santo de Deus. E nós não somos movidos pelo que vemos, nós somos movidos por fé. Mas para isso, eu e você temos que ter os nossos olhos espirituais abertos. Nós temos que ter olhos para crer. Você pode dizer isso para mim? Quero ter olhos para crer. Mais uma vez, quero ter olhos para crer. É crer no impossível, é uma visão de fé. Aqui existem algumas histórias. A primeira, em que Jesus ali está interagindo com os fariseus. Você sabe, você que é um bom leitor da palavra de Deus, que os fariseus eram profundamente religiosos. Queriam cumprir a lei, mas não se relacionavam com Deus que tinha escrito a lei. Eles queriam se relacionar com Deus via documental, mas não via relacional. Queria ter um contato com Deus via gabinete, via escritório, mas não via coração, não via sentar na mesa e desfrutar de uma refeição. Essa é uma grande diferença. Jesus sempre contradisse esses homens, esses fariseus, esse grupo, que não só um grupo religioso, mas um grupo político também naquela época. E ali os fariseus falaram assim: nos dá um sinal. Mas quando nós acabamos de ler esse texto, Jesus, aos versículos anteriores, tinha acabado de realizar a sua segunda multiplicação de pães. Você sabe a história? Jesus teve dois momentos em que ele multiplicou os pães. Ele cita aqui na história que nós dissemos. E mesmo assim os fariseus pedem um sinal. Até que Jesus, no versículo 12, fala que arrancou do íntimo um espírito, um gemido. Parece que Jesus estava ali, com perdão, da aparência humana, perdendo a paciência com aqueles fariseus. É claro que Deus nunca perde a paciência com ninguém, mas ele estava expressando a falta de fé que ele via naqueles homens, naqueles fariseus. E ele fala: em verdade vos digo, a essa geração que não lhe será dado nenhum sinal, porque os sinais já tinham sido dados. Jesus já estava realizando milagres. Essa aqui é uma grande lição para mim e para você, que os milagres não revelam quem Deus é. Puxa, pastor, eu esperava que hoje nós pudéssemos chamar alguém aqui enfermo, o Senhor curaria essa pessoa e todos glorificariam a Deus. Com certeza isso vai acontecer, mas amanhã nós pediríamos um outro sinal, e depois de amanhã teríamos que viver de outros sinais. Jesus está falando aqui que ele não daria um sinal, porque esse sinal já tinha sido dado. E o maior sinal que Deus pode dar para mim e para você é quando ele enviou Jesus Cristo para morrer na cruz por nós. O maior sinal que podemos ver é um Deus encarnado deitado numa manjedoura. Esse não é sinal mais poderoso que esse. É mais poderoso do que ressuscitar o morto, mais poderoso do que fazer um cego andar, do que fazer a estéril dar filhos. Muito mais poderoso, e esse sinal já estava sendo dado para a humanidade. A própria pessoa de Jesus Cristo era o grande sinal do amor de Deus para com a humanidade. Mas ele continua dizendo: olhe, tomem cuidado com o fermento dos fariseus. Os discípulos estavam ali e ele viu esse problema, o fermento dos fariseus. Eles pediram um sinal e ele faz essa contraposição, porque ao chegar no barco, os próprios discípulos que tinham desfrutado versículos anteriores, a multiplicação dos pães, eles ficam com medo da falta do pão. É incrível. Eles tinham experimentado Deus multiplicar, Jesus multiplicar os pães para 5.000 homens, mas pelo menos mais 5.000 mulheres e crianças, pelo menos 10.000 pessoas tinham experimentado a primeira multiplicação. Depois 7.000 pessoas Jesus tinha alimentado com poucos pães em suas mãos. Mas logo em seguida, ao entrar no barco para fazer aquela viagem pelo mar da Galileia, os discípulos olham: puxa, só temos um pão.
capacidade nossa, minha e sua, de esquecermos dos feitos de Deus. Como nos esquecemos? Parece que para nós o milagre de ontem não serve para hoje. Parece que para nós o milagre de ontem ficou preso no tempo. E o recado que Deus nos dá quando cuida de nós ontem, parece que não serve para o dia de hoje, nem para o dia de amanhã. E nos esquecemos. Por isso que nós temos que trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Por isso que eu e você, como homens e mulheres de Deus, temos que fazer esse exercício, restaurar a nossa história, trazer à nossa memória os feitos grandiosos de Deus. É por isso que nós colocamos e projetamos aqui os testemunhos, para que eu e você sejamos lembrados que Deus continua agindo na nossa história. Que Deus continua fazendo milagres. Não importa se é na minha vida ou na vida da pessoa que está próxima, mas Deus continua em ação, para que eu e você não venhamos cair na tentação do esquecimento. Lembra quando o povo foi liberto do Egito, atravessaram o Mar Vermelho? Que cena maravilhosa deve ter sido viver isso. Fala aqui um texto que eles passaram a pé enxuto, nem mesmo o fundo daquele leito do rio estava úmido, nem isso, pés enxutos. Eles passaram aproximadamente 600.000 pessoas numa travessia. Imagine só Moisés, sem equipamento de som nenhum, sem sinal luminoso, para encaminhar todas essas pessoas para passar no meio de 2 colunas de água, aquele medo total. 600.000 pessoas, entre crianças, mulheres, animais e assim por diante. Só um milagre que pode ter acontecido, não só abrir o Mar Vermelho, mas fazer essas pessoas caminharem até o outro lado. Diz a história que eles passaram, chegaram ao outro lado, cantaram louvores, glorificaram ao Senhor, dançaram, cantaram, glorificaram. Porém, passou-se o tempo, se esqueceram e começaram a murmurar. Será que Moisés e Deus nos trouxe aqui para que morrêssemos no deserto? Nós esquecemos. Os discípulos começaram a questionar: cadê o pão? Cadê o pão? E Jesus estava falando assim: vede, guardai-vos do fermento dos fariseus. Os fariseus é que pedem um sinal. Os fariseus é que querem me seguir por sinais. Os fariseus querem pautar sua vida religiosa, sua vida de relacionamento comigo por sinais. Os homens e mulheres de Deus seguem a Cristo apesar da ausência de sinais. Você pode dizer isso, amém ou não? Amém. Apesar das ausências de sinais, mesmo quando Deus não responde a nossa oração, nós seguimos a Cristo. Diz a história bíblica que João Batista, 6 meses mais velho que Jesus, primo de Jesus, começou seu ministério preparando o caminho para aquele que haveria de vir após ele, que era o próprio Senhor Jesus. E quando Jesus aparece naquela cena do batismo, João Batista fica constrangido e fala: você que deveria me batizar. Mas Jesus fala assim: me batize, para que como está escrito nas escrituras. E João Batista foi obediente, o batizou. Naquele momento em diante, João Batista cessou o seu ministério, a fim de que as pessoas não o seguissem mais, mas começou a apontar para Jesus: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, agora vocês devem segui-lo. E daquele dia em diante, João Batista começa a encaminhar seus discípulos para seguirem Jesus. Agora é Jesus, não é mais comigo. Eu tinha uma missão, eu tinha uma missão até agora. Essa missão foi cumprida, Jesus apareceu e com ele. Mas o Evangelho diz que um pouco mais tarde, João Batista foi preso. E ele começou a olhar, e tinha uma sentença de morte sobre ele. Ele seria decapitado, no final da história dele, ele é decapitado. Mas ele olha para aquele momento, aprisionado, e em uma dessas visitas, seus discípulos vieram, e ele manda perguntar: pergunte para Jesus, pergunte para ele se ele realmente é o Messias, ou se nós precisamos aguardar outro. Você entendeu o que aconteceu aqui? João Batista se esqueceu. João Batista começou a se esquecer e começou a pautar a sua vida pelos milagres, pelos sinais. João Batista esperava que Jesus aparecesse lá e toda aquela cadeia caísse por terra e ele sairia liberto. João Batista estava pautando a sua vida por sinais. Era o fermento dos fariseus, o fermento da incredulidade, o fermento de achar que os milagres é que nos norteiam. Não. Então, ali João Batista é ministrado de uma forma tão especial, e ele não é liberto da cadeia, pelo contrário, ele é morto, decapitado. Mas um homem que foi usado por Deus, mas que em determinado momento
se esqueceu em quem a sua vida estava pautada. A minha pergunta para mim e para você, reflexiva: minha vida está pautada em quê? Ou em quem? Há muito tempo vigorou nessa nação, e em algumas instituições ainda tem vigorado a teologia da prosperidade. A teologia enganosa de que se você se entregar a Cristo, tudo irá bem. Depende da ótica o que é ir bem. Mas a teologia de que você terá todas as coisas e de que você será próspero materialmente falando. Mas Jesus nunca prometeu isso. Ele disse que a prosperidade de coração, a prosperidade de alegria, de paz e satisfação, de contentamento em todas as circunstâncias, de vitória apesar da aparente derrota, mas a nossa vitória está garantida. Essa é o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Os fariseus pedem um sinal, então Jesus faz a seguinte pergunta no versículo 18: tendo olhos, não vedes. Ele não estava falando de olhos naturais, ele estava falando de pessoas que buscavam relacionamento com Deus, mas não conseguiam enxergar, não conseguiam enxergar a verdadeira motivação de segui-lo. Tendo olhos, não vedes. Por isso que o tema do sermão hoje é por uma visão de fé, olhos para crer. Ele está falando, essas pessoas têm olhos, mas não conseguem ver nada. E então acontece algo muito curioso. O sanduíche dessa história é a cura do cego em Betsaida. Eles vão para esse vilarejo chamado Betsaida. E Betsaida, em outro momento, em outro evangelho, fala que Jesus não fez muitos milagres em Betsaida porque havia incredulidade nessa cidade. Ele até fala, olha, se tivessem feito os mesmos milagres que foram feitos aí em outra cidade, certamente aquela cidade teria se convertido toda. Mas por causa da incredulidade de Caim, ele foi impedido de fazer milagres. Betsaida era marcada pela incredulidade. Mas ele está ali, e vem ao encontro dele, trazem ao encontro dele um cego, e roga, toca esse cego, porque Jesus fazia muitos milagres. E curiosamente, em um único momento do ministério de Jesus, que Jesus faz um milagre em 2 etapas. E eu já vi cada coisa absurda pregada nesse texto, falando que Jesus tinha que orar mais, falando que Jesus não tinha tanto poder assim, teve que fazer 2 vezes, fez de errado a primeira. Absurdo. É óbvio que não, Jesus é todo poderoso. É óbvio que ele fez isso porque ele queria ensinar-nos algo. Ele está falando o seguinte: vocês têm olhos, mas não veem. Vocês pedem um sinal, mas não conseguem enxergar, não conseguem discernir a sua mão direita e a sua mão esquerda. Vocês estão pautando a vida cristã pelos sinais, pelos milagres, enquanto vocês deveriam pautar a vida de vocês por seguir, apesar de todas as circunstâncias. Então ele faz isso. Ele pega esse cego, o toma pela mão e o tira daquela aldeia, dizendo: esse lugar é de incredulidade, esse lugar tem fermento de fariseu, esse lugar está contaminado pela incredulidade do coração farisaico. Eu vou retirar você. E nessa forma ele o toma pela mão, conduz aquele cego, vai para fora de Betsaida, e ali ele faz algo inusitado para nós, mas não para a época. Ele fala ali um texto que ele aplica ali saliva aos olhos e impõe as mãos. Na época era muito comum usar a saliva como um unguento de cura. Alguns curandeiros da época usavam a própria saliva. Que nojento, né? Ai, credo. Mas era assim, né? Porque era normal. Jesus, ele usa o costume da época para mostrar a falha desses costumes e a impossibilidade de cura que todo curandeiro ou religião da época poderia ter. Então ele faz isso, ele faz uma saliva, toca os olhos, aplica nos olhos, e põe as mãos e faz a pergunta, mais uma vez: você vê alguma coisa? Você tem olhos para crer? Você consegue ter uma visão de fé? Aquele cego, ele fala: eu tenho visto os homens, mas não consigo discerni-los. Eu os vejo como árvores. Eu não consigo discernir quem é homem, quem é mulher. Eu não consigo discernir o que é um homem ou uma árvore. Eu vejo vultos, eu não vejo com clareza. E você que tem uma deficiência visual, quem sabe usa óculos ou uma lente de contato, sabe quão falta faz você esquecer seu óculos em casa, ou sua lente de contato. É terrível. Você fala: ai meu Deus, esqueci meu óculos, tem que voltar. Porque não vai dar certo essa vida hoje sem óculos. Porque a nossa visão é muito importante. Não adianta ver vultos se você não consegue ver claramente. É insuficiente o que os fariseus estavam alcançando. Era insuficiente viver desse jeito.
Então Jesus repete o processo, mas agora ele não aplica saliva, né? Glória a Deus por isso. Glória. Ele só impõe as mãos para mostrar: eu não preciso de nenhuma técnica humana, eu não preciso de nenhum costume curandeiro, eu tenho poder nas minhas mãos. E ao impor as mãos, ele faz a pergunta de novo: você está vendo alguma coisa? E ele começa a ver claramente, ficou estabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. Amém. Ele está fazendo um contraponto entre o costume da época e quem Cristo é. E esse versículo é central no Evangelho de Marcos, é central. Ele está contrapondo aquelas pessoas que não conseguiam enxergar. E quando Jesus entra em nossa vida, nós podemos ver com os olhos da fé, nós podemos distinguir tudo claramente. Glória a Deus. Sabe situações da minha e da sua vida que a gente não consegue entender, não consegue compreender? É porque estamos tentando compreendê-las com os olhos naturais. Há tantas situações que às vezes dentro da própria igreja, duas pessoas estão brigando, e Deus dá o discernimento, e eu olho para elas e falo assim: a briga não é entre vocês, é uma semente de discórdia do maligno. Vocês são grandes amigos, grandes amigas. O que está acontecendo com vocês não se discerne naturalmente, mas discerne de forma espiritual. É contenda do maligno. É isso que Deus nos chama, para termos olhos por fé, para termos um olhar de forma espiritual. E só quem pode nos dar essa capacidade é Jesus Cristo. Só Jesus Cristo pode Amém. dar a visão de um homem e de uma mulher. Então, se você não se entregou a Cristo, você nunca vai ter uma visão clara, você nunca vai ver perfeitamente, você nunca vai distinguir de modo perfeito o que acontece na sua vida e ao seu redor, porque você não tem a capacidade de ter o discernimento espiritual. Ninguém consegue desenvolver isso em si mesmo, em si mesma, somente por meio da ação do Espírito Santo de Deus em nós. Ele mostra isso claro. Quando ele impõe as mãos pela segunda vez ali, ele mostra: agora sim é comigo. E aquele cego começou a ver claramente, distinguia de modo perfeito. Agora ele não via mais homens como árvores, ele via homens como homens e árvores como árvores. Quando a gente não consegue distinguir perfeitamente, a gente às vezes confunde pessoas com coisas. Já viu pessoas valorizando as coisas mais do que as pessoas? Quem sabe nós mesmos fazemos isso, valorizamos as coisas em detrimento das pessoas. Esse mundo é assim. Nós vemos pessoas que valorizam mais seus bichinhos de estimação do que o próximo. Nada contra bichinho de estimação, lá em casa tem um cachorrinho também. Mas nós temos que tomar cuidado, porque muitas vezes valorizamos as coisas, e valorizamos especialmente as coisas deste mundo, porque não distinguimos claramente com os olhos da fé. Mas o texto não acaba aí, esse é o texto sanduíche. Mas agora continua, Jesus ali vai inquirir os seus discípulos. É como se ele fosse fazer a prova real. Vamos ver se esses discípulos estão entendendo o que eu estou falando. Então ele fala para os discípulos: o que o povo diz que eu sou? O que eles dizem que eu sou? Então responderam: uns dizem que você é João Batista. Ótima referência, excelente. Outros dizem que você é Elias. Melhor ainda, grande profeta Elias. Outros dizem que você é um dos profetas. Excelentes referências para Jesus, mas nenhuma delas foi a resposta certa. Presta atenção: estar quase certo sobre Cristo é estar totalmente errado sobre Ele. Muitas pessoas estão quase certas sobre Cristo, mas estão totalmente erradas sobre Ele. Você saber sobre Cristo é bem diferente de você conhecer profundamente a Cristo. Há uma história linda no texto bíblico, a história de Jó. Jó era um homem que seguia a Deus, que consagrava tudo que ele tinha, não só os seus bens, mas os seus filhos. Ele sacrificava em prol dos seus filhos, pelos pecados dos seus filhos. O Velho Testamento tinha essa prática. E de repente ali há um embate sobre a fidelidade de Jó para com Deus. E Deus ali, ele é desafiado pelo inimigo, Satanás, para que pudesse tocar em Jó, desafiando que Jó, como diz Jó, não era com Deus, mas era com as coisas. Mas Deus conhecia muito bem o coração de Jó. E ele, ali o inimigo tem a liberdade de tocar em Jó, mas não tirar sua vida. Diz o texto que ele teve seus filhos mortos, que ele teve todos os seus bens destruídos, todo o seu gado, suas ovelhas mortas. Ele se coçava com cacos de telhas pelos tumores
de chagas que apareceram no seu corpo, e ali ele tinha amigos que eram mais inimigos do que amigos, e começavam a questionar a fé de Jó. A sua mulher também, que não ajudou em nada, falou: amaldiçoa o seu Deus e morre, Jó, porque você foi amaldiçoado. E os capítulos de Jó, começa esse discurso, esse embate do coração de Jó, mas no final, Jó capítulo 41, 42, Jó tem um encontro maravilhoso com Deus, e ele fala: antes eu te conhecia de ouvir falar, eu tinha uma visão deturpada, era como se eu visse Deus como uma árvore, eu não conseguia distingui-lo de modo perfeito, mas agora, depois de todas essas dificuldades, antes eu te conheci de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Você já conheceu Glória a Deus antecipadamente? Não, já ouvi falar de você. Já teve essa experiência? Já fui falar muito de você, mas agora tenho amizade com você, te conheço de perto, agora a gente anda junto. Antes eu tinha um preconceito de você, na verdade, até achava você meio chato, meio chata, achava assim, gostei daquela pessoa ali, não sei como é que ela é. Aí você começa a conviver, você fala: puxa, que pessoa bacana. Eu perdi tempo, eu devia ter conhecido ele melhor antes, ou ela melhor, mais próximo. É como se Jó estivesse falando assim: eu só conhecia você de ouvir falar, eu nunca tive experiência contigo, eu tinha uma visão deturpada, limitada de quem era Deus. E agora, depois de todas as circunstâncias, depois de Jesus que isso abriu os meus olhos, eu consigo entender perfeitamente. Agora é de contigo andar, eu ando com essa pessoa, eu caminho com ela, eu sei todos os dias, todas as circunstâncias com ela. É diferente. Eu desafio você hoje a realmente não ter uma visão errada de Cristo. Eles falavam: é João Batista, é Elias, porque eles não conseguiam enxergar, eles estavam com a mesma visão dos fariseus, pediam um sinal, mas não queriam Deus que realizava os sinais. Nos aproximamos de Deus com qual intenção? Eu sei, eu tenho muitos pedidos também. Se você fosse ver o meu cartão de oração aqui, você ia ver vários pedidos. Mas qual é o maior pedido de todos eles? Qual deveria ser o nosso maior pedido? De conhecer mais Deus, todos os dias de te conhecer mais. Quero andar contigo.